Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial de direito e avacalhado também. É mesmo. Nós hoje estamos com um convidado especial aqui, o João Locadora, economista, pré-candidato a vereador de Belo Horizonte, que tem uma plataforma muito interessante que é da saúde animal. Paula Marzano. Boa tarde, pessoal. Paula Marzano, nós estamos no Direito em Ação. Primeiro eu queria agradecer ao João pela presença, falar que é uma honra para a gente estar com ele aqui hoje e para falar de uma coisa que é tão cara para todos nós, que são os nossos animais de estimação, né, os nossos pets, os animais de forma geral. João, me fala uma coisa. Hoje, em Belo Horizonte, quando a gente está com um animal em casa e esse animal aparece com algum sintoma ou se acidenta ou é atropelado, o que a gente faz? Primeiro, agradecer o convite do Flávio, da Paula, para estar aqui no Direito em Ação e já respondendo, dizendo que essa é uma realidade que é de Belo Horizonte, mas que também é praticamente do Brasil todo. Se o seu cãozinho, seu gatinho tiver uma doença ou mesmo sofreu um acidente, a gente está em maus lençóis. Porque, pensa bem, nós temos que correr com esse animal para um pronto atendimento. Nós temos que, às vezes o animal está com uma fratura exposta, está sangrando, né? Então nós temos que correr para um pronto atendimento. Aonde? Isso é interessante. Outro dia, o mecânico que olha minhas motos, o cachorro dele apareceu com um tumor no escroto, e ele tinha que dar uma solução. E ele teve que sacrificar, e ele não tinha onde levar. Ele tinha que pagar uma taxa de quase R$400 e não tinha condição. E nesse caso, o que acontece? Então, a realidade é essa. Primeiro, o Belo Horizontino não tem um lugar para levar. A prefeitura colocou um centro veterinário à disposição, que fica aqui no Mato Gertrudes, mas é insuficiente, é totalmente insuficiente. A capacidade dele de atendimento é de 20, 30 fichas por dia. Você tem que chegar na fila cedo e ficar lá na fila para ver se você consegue ser atendido, receber a senha. A senha acaba, você vai embora. E lá é gratuito, João? É gratuito, é uma parceria. Eu já tive notícia, nunca levei animal lá, mas eu já tive notícia que os exames têm que ser pagos, que nem tudo é disponibilizado, que nem toda hora funciona. Por exemplo, à noite, se acontecer alguma coisa, não tem. Não é 24 horas, não é uma saúde universal, ela não tem alta complexidade, enfim, digamos, algo para tentar amenizar. Mas que na verdade, gente, vamos falar sério, não consegue resolver praticamente nada, né? Olha o tamanho de Belo Horizonte. Nós temos 2,5 milhões de habitantes. Vamos pensar em quantas residências nós temos em BH. Se a gente dividir aí que tem uma média de 4 pessoas em Belo Horizonte, em cada residência, a gente teria aí 6 vezes 4, 24, 600 mil residências. Imagina se tiver um animalzinho por residência. Quantos animais tem em Belo Horizonte? Eu nem sei se tem censo para isso, mas é uma população enorme, gigantesca, sem contar aqueles que perambulam pela rua. Tem isso. Eu ia chegar. Aí nós temos os que perambulam pelas ruas, as pessoas de baixa renda que tem mais de um. Não castra, deixa a população aumentar. Mas não caça porque também não tem acesso. Porque uma castração hoje eu sei que custa no mínimo R$400 numa clínica popular mais barata. Chega até uns R$2, R$3 mil, dependendo de onde você for. Sim. E aí, se a pessoa não tem condição de fazer essa castração, ela vai acabar tendo muitos animais e acaba que o animal vai pra rua, e aí nós temos uma questão de saúde pública, na minha opinião. Aí foi bom você falar isso, Paulo, que aí é uma crítica que a gente vê, muitas vezes leigo, não sou estudioso dessa matéria, mas eu gostaria de ponderar e ouvir a posição do especialista. Num país de orçamento apertado, vale a pena você tirar dinheiro da saúde para colocar dinheiro na saúde animal? Faz sentido isso, João? Flávio, primeiro nós temos que pensar no conceito. Qual que é o conceito de ter uma saúde, de ter um sistema de saúde para os animais? Seria o SUS animal. O conceito vem lá do conceito maior de saúde única, que é a saúde do meio ambiente, a saúde do homem e a saúde do animal. Porque não faz sentido você cuidar da saúde do homem e não cuidar do meio ambiente. Não faz sentido você cuidar do meio ambiente, mas o homem e os animais
eles estão sofrendo com doenças. Então o conceito moderno que está nas universidades, nos estudos de medicina, é da saúde única. Hoje o profissional da saúde já sai formado com esse conceito. Dizendo isso, para explicar que a concretização de uma política pública de saúde animal, ou seja, da constituição do SUS animal, parte desse princípio da saúde única e vai no sentido de termos, no nosso caso do Brasil, que já temos um sistema único de saúde humano, termos também um sistema único de saúde animal, sem tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde Humana, que já está consolidado enquanto sistema. Falta, ao contrário, falta muito dinheiro ainda, mas ele já é consolidado. Nós temos que continuar lutando para que o SUS humano continue tendo cada vez mais recursos para atender o ser humano. Sem tirar dinheiro do SUS humano, nós vamos ter o SUS animal com um novo financiamento, com um novo custeio, que nós vamos brigar, trabalhar para que o governo federal, na medida em que ele implemente a lei que vai gerir, que vai fazer a gestão dessa saúde pública do animal, ela também venha com o financiamento embutido. Deixa eu te perguntar então é uma isso. coisa. Quando a gente fala em saúde humana, nós estamos falando, o SUS é o sistema único para tratar da saúde humana a nível Brasil. Só que o que acontece? Nós temos as doenças que são oriundas do convívio com os animais. Aí nós temos leishmaniose, leptospirose, a outra do gato que eu esqueci o nome. Raiva. Toxoplasmose, raiva, que é gravíssima, as pessoas, eu acho que não tem cura ainda, né? E aí eu te pergunto o seguinte, isso entra na saúde animal? É saúde humana? É da competência do SUS? É da zoonose da prefeitura? Como é que funciona isso? Paulo, você tocou num ponto essencial da discussão. Algumas pessoas, maldosamente, falam assim, essa proposta de criar centro de saúde animal, de ter uma política pública do SUS animal, isso aí é contra o ser humano, porque vai tirar dinheiro da saúde humana para passar para a saúde animal. E faz esse jogo de palavras para tentar descaracterizar essa proposta. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que, na medida que houver financiamento para o SUS animal, na medida que ele for constituído, se tornar uma realidade e houver financiamento, nós vamos cuidar da sanidade animal. E na medida que a sanidade animal ela é cuidada, nós teremos uma diminuição das doenças provocadas pela zoonose, que indiretamente vai levar a um custo menor do SUS humano, porque essas pessoas que são cometidas por doenças que vêm da zoonose, elas caem no Sistema Único de Saúde para ser tratada no SUS humano. Se você previne, se você cuida da sanidade animal e o ser humano não tem mais o contágio, ele se previne dessas doenças de zoonose, ele não precisa de ir ao SUS humano para tratar dessas doenças. Então você vai fazer uma economia no SUS humano. Ou seja, além de não tirar dinheiro do SUS humano para colocar no SUS animal, você vai promover uma redução do gasto do SUS humano com essas doenças provocadas pela zoonose. Trocando em miúdos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você não tem o seu cachorro com risco de contágio de leishmaniose, consequentemente vai reduzir o número de mosquito, que é aquele mosquito palha, porque ele não vai, enfim, é questão de saúde pública. E, consequentemente, o ser humano não vai ser infectado, você vai ter uma redução de um problema que tem que ser tratado pelo SUS quando o ser humano já chega lá contagiado. Sim, cuidar, eu costumo dizer, cuidar da sanidade animal é promover a saúde humana. Isso. Essa é a grande, esse é o mantra da saúde, do Sistema Único de Saúde animal. Quando eu trabalhava com saneamento, existia um estudo que falava que cada real investido em saneamento se economizava 4 em saúde humana. Existe algum tipo de estudo nesse sentido, do quanto que você economizaria em saúde humana, investindo em saúde animal? Ô Flávio, se tem, eu não conheço, até porque esse conceito da saúde única e essa política do SUS animal, que é novidade no mundo, né? Só no Brasil que não. Outros países também sofrem com essa questão de não ter um sistema único de saúde. A maior parte dos países não tem nem sistema único de saúde humano, gratuito, universal. Imagina
animal. Eu não conheço esse estudo, mas eu tenho certeza que o impacto é gigantesco. Vamos pegar? Covid. Covid veio o quê? Veio de tem origem na zoonose. Sim, um animalzinho. Um animal, no caso do Covid, pelo que tudo indica, pelo que foi levantado, foi um contágio de um vírus que veio do morcego, que passou para o porco e nós ingerimos a carne do suíno. Então ela vai parar no corpo humano. Pensa bem, o estrago que foi feito... Aí nós temos a outra... Gripe aviária, H1N1 e outras tantas. Tem um estudo... Aquela do macaco que apareceu recentemente também. Tudo bem que não é pet, mas é animal do mesmo jeito, né? Entra da mesma forma nesse sentido da prevenção. Tem um estudo que mostra que as próximas doenças do mundo que vão surgir, ou muitas já surgiram, mas muitas outras ainda vão surgir. Essas próximas doenças que surgirão, 70% delas são de origem na zoonose. O que significa isso? Significa que 70% das próximas doenças terão os animais como vetores de doenças que vão acometer o ser humano. E por que isso acontece? E principalmente no caso do Brasil e China. Porque quanto mais o ser humano avança sobre as florestas, criando pasto, mais próximo fica o convívio, mais se aproxima os animais domésticos, no caso, por exemplo, do boi, da vaca, do porco, enfim, dos animais que pastam, com os animais silvestres. Se você tem um contato ali do porco com o morcego, da vaca com outro animal silvestre, a tendência, a chance de ter um contágio por doença de zoonose e o animal domesticado se tornar o vetor dessas doenças é gigantesca. Um morcego tem uma quantidade enorme de vírus que nós nem conhecemos ainda. Imagina se esses vírus todos chegam até a nossa casa, chegam ao ser humano. E tem outra questão também. A cada doença nova, a humanidade inteira tem que se adaptar ao que vai acontecer. A gente não tem como antever uma doença que vai surgir. Então, quando você trata do animal para que ele não seja infectado com nada que eventualmente surge, você está protegendo todo o meio ambiente, igual Sim. o João estava falando, de situações que possam vir a acontecer. Uma coisa que você está me lembrando aqui, eu perdi vários cachorros há 20 anos atrás com leishmaniose. A política da prefeitura aqui em Belo Horizonte era de matar os animais. Então, o que acontecia? Eu tinha cachorros de pelo curto. E aí, meus cachorros todos pegavam leishmaniose, não tinham o que fazer. A prefeitura ia, fazia o exame, depois voltava e levava o animal. Isso. Aí eu aprendi que tinha que ter pelo longo para evitar, não que evite, mas dificulta o contágio. Isso tudo porque tinha um vizinho que negava tratar e negava a leishmaniose, era negacionista na época lá de leishmaniose. E tinha uns 8 cachorros no lote dele lá, todos com leishmaniose, e não tratava e não permitia o acesso. O seu vizinho não cuidava dos pets dele, ou seja, da sanidade animal dos seus pets, e o contágio, que o mosquito não tem fronteira, ele está ali no seu terreiro, no seu lote. Botava em risco até a nossa saúde. E graças a Deus que ninguém pegou, já pensou? Olha para você ver o quanto que custaria para o SUS se aquela vizinhança ali tivesse casos de leishmaniose. Hoje a gente enquadraria a vizinha na lei como crime de maltrato animal. Porque ela, mas aí, João, a proposta hoje, qual que seria a proposta? Na prática, né? Na prática, da saúde animal para Belo Horizonte. O que é que você enxerga que seria um bom sistema de saúde para Belo Horizonte? Vindo do princípio da saúde única, passando aí pelo SUS único, que tem o lado humano, a perna ali do SUS humano e do SUS animal, dentro desse formato de política pública, nós teríamos, e aí é a minha proposta, em Belo Horizonte, os centros de saúde animal. Nós teríamos em BH pelo menos um centro de saúde animal em cada regional de BH. Belo Horizonte, para quem não sabe, tem 9 regionais administrativos, ou seja, mini prefeituras. A cidade é dividida em 9 partes. Cada parte dessa teria um centro de saúde animal. Vou dar o exemplo da minha região, que é Venda Nova. Venda Nova, nós teríamos um centro de saúde animal para atender os pets daquela região.
que seria esse centro de saúde animal? Como é que ele estaria montado? O centro de saúde animal teria consultório veterinário, sala de ambulatório, farmacinha, para você ter um remédio do verme, algum remédio controlado ali que precisasse tratar algum cachorro, vacina, uma sala para curativo, ali seria um ambulatório, e teria também uma pequena sala que poderia tirar um ponto, pequena cirurgia, tirar um ponto, dar ponto, enfim, seria tipo um centro de saúde animal, seria quase que um mini hospital, mas nada de alta complexidade, um mini hospital que teria ali os profissionais e estaria com porta aberta para atender a comunidade. A ideia é fazer um por regional. E para além do centro de saúde animal, um em cada regional, aí sim, na alta complexidade, a proposta de ter uma UPA animal no centro de BH, que atendesse todas as regionais, 24 horas, com especialistas para atender na alta complexidade. Aí sim, se o seu cão foi atropelado e está com a fratura exposta, está perdendo muito sangue, você não vai levar ele para o centro de saúde animal do seu bairro, da sua regional. Você vai levar ele para o centro de saúde, você vai levar ele para a UPA animal lá no centro da cidade. Aí nós teríamos toda uma rede de centros de saúde animal interligados a uma UPA e teríamos uma capilaridade suficiente para atender toda a cidade. Belo Horizonte, com esse sistema, seria um modelo para o Brasil, seria a primeira capital do Brasil com um sistema único de saúde animal bem organizado, bem distribuído no território, que pegaria desde das pequenas emergências, do dia a dia, do cotidiano dos pets, até a alta complexidade no caso da saúde animal. Seria isso. E aí, quando você fala em pet, você está se referindo a quais animais? Eu estou me referindo aos animais domésticos. Eu acho que tem a ver com afeto, né? Se você tem lá um passarinho, é seu pet também, né? Mas é porque eu falo isso muito, e aí a gente, é até engraçado, e a eu já filha arrumou um porquinho da Índia. Lá em casa ontem apareceram 2 porquinhos da Índia, e quando a gente foi ver, a gata estava morando na gaiola do porquinho da Índia. Então lá em casa é meio zoológico. Mas enfim... Por que eu estou falando isso? Porque eu advogo na área de direito de família. E no direito de família, a gente já tem vivido diuturnamente questões a respeito de alimentos para os animais, guarda compartilhada dos pets, né? Isso é muito comum. E aí, você está falando nisso e eu estou pensando aqui, falei, gente, como que a gente tem que evoluir junto com como que o direito tem que evoluir junto com a comunidade. Há 20 anos atrás que eu tô contando, era normal a prefeitura levar seu cachorro embora e matar. Hoje em dia a gente não vai aceitar mais. E aí você vai ter um problema até complexo, jurídico, que aí o direito vai ter que intervir, porque se eventualmente uma pessoa não tem como tratar o animal e ela se adonar do direito de ter aquele animal seu tratado, ela pode até vir judicialmente demandar isso. Com certeza. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, pensando nisso tudo, minha cabeça já está fervendo. O dinheiro, esse projeto, né, sendo um projeto do município, esse dinheiro seria de onde? Primeira coisa a se dizer que isso não seria uma política de governo, de um governo. Seria uma política de Estado. Sim. O que é uma política de Estado? Independente de qual governante que passar, de qual prefeito passar por Belo Horizonte, uma vez instituído o SUS animal, uma vez criado o programa dos centros de saúde animal, esse sistema estaria montado e seguiria em frente, independente de qual governo tivesse. Seria uma conquista do Estado, uma conquista da cidade de Belo Horizonte. Uma conquista do cidadão do cidadão de Belo Horizonte. Isso aí. Então, a primeira coisa a se dizer é isso, que é uma política de Estado. Segundo, nós temos o custeio, o financiamento desse centro de saúde animal, nós pensamos ele na ótica da proposta do projeto de lei do deputado federal Reginaldo Lopes, que tramita hoje na Câmara Federal, que fala em financiamento tripartite, governo federal, estadual e municipal. Cada um com a sua participação, né, dentro desse bolo orçamentário. Vamos começar pela cidade aqui. Belo Horizonte tem um facilitador que eu enxergo e que pode ser muito útil para nós colocarmos em prática rapidamente essa ideia,
que são os imóveis hoje que encontram-se ociosos devido à construção de novos centros de saúde. Todos sabem que Belo Horizonte optou por um programa de PPPs para poder fazer novos centros de saúde e 48 já foram construídos. São verdadeiros mini hospitais. Sim. Por exemplo, na minha região lá onde eu moro no bairro Santa Amélia, foi construído o centro de saúde que está lá no bairro Santa Branca, que é um bairro vizinho, e o centro de saúde antigo do Santa Amélia, uma parte dele, que lá tinha o centro de saúde, e um anexo. Uma parte tem um centro de convivência e o anexo ficou com a zoonose. Esse anexo, por exemplo, que já está a zoonose, que já são trabalhadores da área, poderia abrigar um centro de saúde, não precisaria de comprar terreno, não precisaria de levantar um tijolo, precisaria de fazer pequenas adequações. E contratar o profissional aí. Porque ele já funcionava até como equipamento de saúde, só que saúde humana. E ele passaria a funcionar agora como equipamento de saúde animal. Então, assim, com um recurso que não seria grande, você conseguiria adequar. Vem aí a questão do custeio, no caso dos profissionais, da mão de obra, para trabalhar. Nós temos em Belo Horizonte uma categoria de trabalhadores chamada de agentes sanitários, que é um concurso que Belo Horizonte fez há muitos anos atrás, e essa categoria tem em vários lugares do Brasil, que cuidavam, eram chamados de agentes sanitários, são chamados de agentes sanitários, e em outros municípios tem outros nomes, em Belo Horizonte é agente sanitário. Essa carreira, inclusive, não tem mais concurso para ela, porque quando veio os ACE e os ACS, que é o agente de combate à endemia, e os agentes comunitários de saúde, essa carreira não se fez mais concurso para agente sanitário. Mas em Belo Horizonte está algo em torno hoje de 200 agentes sanitários. Nós já temos, então, uma certa mão de obra que já é altamente qualificada, treinada. Esse pessoal, esses agentes sanitários, que são estatutários, eles que treinaram os ACS, que são os agentes de combate à endemia. Então nós teríamos 200 deles na cidade para colocar nesses centros de saúde animal. Nós precisaríamos, é claro, fazer um concurso para veterinário, para enfermeiro, de repente, né? Mas essa gama de trabalhadores já existe. Nós vamos levar o presidente Lula, havendo sim a decisão de levar essa proposta à frente, né, a decisão de implantar esse sistema na capital mineira, nós vamos levar o presidente Lula essa proposta de ter no Brasil a primeira capital com um sistema único de saúde animal funcionando. E para que uma parte desse recurso do custeio, porque imóvel nós já temos, a adequação dele também acha que o município dá conta de fazer, nós precisaríamos então daquele dinheiro para funcionar o centro de saúde animal o ano todo. Para quê? Para pagar os veterinários, para poder comprar os insumos, enfim, para funcionar o centro de saúde ao longo do ano. Eu acredito que o governo federal tem dado todos os sinais, o presidente Lula tem dado todos os sinais que topa isso. Porque no primeiro dia quando ele tomou posse, ele subiu a rampa com um cachorrinho. Ele foi no sul agora, a Janja, adotou mais um cachorro. Lá em Curitiba também tinha um cachorrinho que eles levaram. Esqueci o nome dos 3 aqui, mas todos estão lá com o presidente. Ele falou, como é bom ter um cachorrinho. Né? Ele foi o último vídeo que ele fez. Dentro do avião com o cachorrinho na mão, ele falou, como é bom ter um cachorrinho. Ele está dando todos os sinais que quer implantar essa política pública no Brasil. E Belo Horizonte pode ser o grande modelo, a primeira capital do Brasil a ter um sistema implantado, um sistema de saúde funcionando, atendendo bem a sociedade, atendendo bem a cidade, para cuidar dos pets. Nós temos que cuidar dos pets. Pode parecer para alguns que cuidar do pet, do cachorrinho, é coisa de madame, é coisa de gente que não tem o que fazer, mas não é. Se essa pessoa pensar, no mínimo, que é da questão da saúde, que é a questão da transmissão de doença, no mínimo, ela está se prevenindo. Um cachorro não é coisa de madame. Ela estaria se prevenindo. Morador de rua tem cachorro. Agora, num sentido mais amplo, que nós somos humanistas, num sentido mais amplo, os animais têm todo o direito que nós temos de viver e de serem felizes. Por isso nós temos que cuidar deles. E sem demagogia também. Não é questão de levantar a bandeira animal e esquecer a bandeira humanitária. Não é questão de salvar animal e abandonar o ser humano. Sim. Não é isso. A gente tem... O ideal é que todo mundo seja acolhido, cuidado, né? As pessoas... Quem não
eu acredito nisso. Quem não entende a causa animal é porque não tem um animal de estimação, não tem afeto por um animal de estimação, então não consegue compreender. Eu até consigo entender, né, a pessoa não ter esse tipo de sentimento, ela não vai, ela vai realmente achar que pode ser futilidade e tudo. Mas se a gente pensar, por exemplo, que existem animais que são suporte para uma pessoa que tem um problema psicológico, tem cego que só consegue andar se tiver o cão guia, tem pessoas que têm problemas, por exemplo, eu sei de cães que detectam se a pessoa vai ter a convulsão antes dela ter a convulsão, então o cão corre e já sinaliza para a pessoa se sentar e não cair. Então assim, é uma gama tão grande de possibilidades que a gente não pode pré-julgar e simplesmente deixar a coisa como se fosse uma futilidade. Sim, e a pessoa que não gosta de animal, para ela ter essa política pública, é no mínimo importante para que ela não seja cometida por uma doença que pode ser transmitida por um pet, que não precisa ser dela, pode ser do vizinho dela. E a gente pode ter esse olhar assim, você não gosta de animal, tudo bem, mas você quer correr o risco então de estar andando na rua e ter um cachorro doente e te morder? O seu vizinho tem um cachorro com leishmaniose e um mosquito espalhou na comunidade ali, e algum cachorro ali, você tem contágio com ele e você tem uma doença? É saúde pública mesmo. É questão de saúde pública. Exatamente. E na verdade, os pets eles dão uma estabilidade emocional muito grande para todo mundo que gosta. Eu falo, eu sou meio suspeito para falar, mas que eu adoro animais, né? Então, e sou suspeito, acho suspeito também as pessoas que não gostam de animais. Ô Flávio, e eu penso assim que o direito à vida é para todos, né? É para todos. A planta, a árvore, o animal, o ser humano, para todos. Tem um jargão que é a questão do meio ambiente equilibrado, né? Sim. Para que o meio ambiente esteja equilibrado, as pessoas têm que ter saúde, os animais têm que ter saúde. A saúde tem que ser geral. E é a prevalência do ser ao ter, né? Isso aí é uma linha de pensamento filosófico que acompanha a nós todos. João, eu gostaria de te agradecer muito a sua presença aqui. Espero te ver mais antes da eleição. Eu gostaria de que você já voltasse depois como candidato, já com a sua plataforma de campanha, para que a gente te ouça com mais. Aí seria já um programa para você expor várias plataformas. Muito obrigado, tá? Espero te ver várias vezes aqui, tá? Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, e terminar dizendo que Belo Horizonte tem todas as condições para se tornar a primeira capital do Brasil a ter um sistema único de saúde animal. Pense nisso, pense nessa ideia e vamos juntos levar essa ideia adiante, porque eu tenho certeza que seja qual for o próximo prefeito, nós precisamos implementar essa ideia no município de Belo Horizonte.